Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do workshop Jornada para o Sucesso, que está sensacional e o tema de hoje é coragem para mudar e ser você mesmo. Mas antes de começar o conteúdo de hoje, é claro que eu não podia deixar de agradecer todo o carinho recebido na primeira aula e eu fiquei muito feliz com tanto feedback legal. E eu sempre respondo no final, porque durante a aula eu fico muito focada no conteúdo e não dá para ler tudo em tempo real. Mas eu sempre respondo no final, gosto de ler todos os comentários. Então, gratidão por ter tirado aí um tempinho para poder compartilhar com a gente aí a sua impressão, né, os seus questionamentos. E se você é novo aqui neste canal, aproveita, se inscreve para ficar sabendo das novidades que estão por vir, né? E se você também perdeu a primeira aula da Jornada para o Sucesso, onde eu falo o que é o sucesso, corre lá para assistir depois que terminar essa aula aqui, porque só vai ficar disponível essa semana. Só essa semana que vai ficar no ar. Então depois não adianta chorar não, que você perdeu o conteúdo, tá? E sem mais delongas, eu quero começar essa segunda aula com alguns questionamentos, para que você comece a explorar internamente, né, e olhar para dentro. Você costuma fazer sempre as mesmas coisas e de uma maneira mágica você quer que as coisas cheguem para você de uma maneira nova? Acho que não, né? Mas se você está fazendo as mesmas coisas, os resultados serão sempre semelhantes. Você já deve estar cansado de ouvir isso. Parece muito óbvio. Se você tem insistido nas mesmas ideias, abraçando essa postura, né, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Muitas vezes nós temos hábitos de fazer as coisas do mesmo jeito, e ao mesmo tempo, esses hábitos criam resistência a mudanças. E mesmo assim a gente vive querendo uma vida nova. Como que isso vai acontecer, gente? Como é que a gente vai querer uma vida nova se a gente faz as coisas velhas? Tem gente que não muda por um detalhezinho. Não muda porque tem medo de mudar. E eu entendo isso. Só que em nome de não mudar, a gente fica repetindo hábitos familiares, por exemplo, né? Que eles, sem ao menos se questionar se eles são positivos ou não, se aquilo vale a pena ou não, se o esforço é válido ou não. A gente vai simplesmente repetindo e repetindo e repetindo, né? Por aprendizado, muitas vezes tem hábito que a gente repete sem nem saber por que a gente está fazendo, porque às vezes está lá inconsciente, porque você aprendeu na primeira infância de 0 a 7 anos. A gente simplesmente faz isso e nem sabe por quê. Inclusive isso me lembra uma história de uma mocinha que casou, né, recém-casada, ela queria impressionar o marido e no primeiro dia, né, de vida ali, de casamento, depois que voltou da lua de mel, ela resolveu fazer um jantar especial para o marido mostrar seus dotes culinários. Aí ela pegou um pernil, ela partiu esse pernil ao meio, temperou lá com os temperos, que era um prato de família, a avó fazia, a bisavó fazia e a mãe fazia, e aí ela aprendeu também. Quando ele chegou, né, ele ficou, nossa, achou aquilo lindo, uma delícia, comeu e falou, olha meu bem, eu amei essa comida, realmente estava muito gostosa. A única coisa que eu fiquei me perguntando, por que você cortou o pernil ao meio? Porque assim, o pernil ele fica super bonito inteiro, né? Tava muito saboroso, tava muito gostoso, mas por que você cortou ele no meio? Eu não entendi isso. Ela, ué, porque é assim, minha avó faz assim, minha mãe faz assim, é uma receita que já vem de gerações e gerações da minha família, e é assim que faz. Aí ele disse assim pra ela, mas por quê? Aí ela falou, porque é assim, você nunca perguntou pra sua mãe? Aí ela parou, pensou, não, nunca perguntei. Aí ela também ficou curiosa e perguntou pra mãe dela, mãe, por que naquela receita do pernil a gente corta o pernil no meio, sendo que ele fica mais bonito inteiro?
Aí a mãe disse assim, é assim que faz. A minha mãe, sua avó, também sempre fez assim. Aí ela, tá bom. Vamos perguntar pra vovó? Aí perguntou pra avó. Vó, por que o pernil a gente corta no meio e tal e tal? Aí a avó dela disse, porque a sua bisavó sempre fez assim, e eu também. Aí ela foi perguntar pra bisavó. Vó, Bisa, por que você faz aquela receita assim, assim, assim? Aí a Bisa falou assim, minha filha, porque naquele tempo não tinha como colocar o pernil inteiro no forno não, porque não cabia. Então simplesmente a gente cortava para caber. Consegue perceber, gente? Como é que pode uma coisa dessa? É igual aquela frase do Einstein, né? Você quer fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente, isso é insano, isso é insanidade. Se você está insatisfeito com quem você é importante ter coragem de dar o passo seguinte. Abandonar as ideias que te trouxeram até aqui. Abraçar novas ideias. Quando a gente fala em trocar de ideias e mudar de opinião, a gente acaba trocando de lado. Talvez você até pode ouvir uma voz interior dizendo assim, mas poxa, Márcia, eu vou ter que jogar tudo aquilo, tudo que eu fiz na minha vida até agora, vou ter que jogar fora? Não, né, gente? Porque tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. Você não precisa jogar fora toda a sua história, mesmo porque não dá para fazer isso. E é preciso honrar a sua história. Você tem que honrar ela. O que é importante é você se desconstruir, derrubar essa resistência em que você às vezes tem de mudar. Muita gente confunde resistência com resiliência. São coisas distintas, são coisas diferentes. Tem gente que é resistente e acha que é bom. Muitas vezes a resistência, ela vai jogar contra você. Porque resistência é aquilo que você crê, né? E aquilo que você crê pode estar matando você até. Ou seja, sua existência pode estar sendo um malefício aí para sua vida. Eu costumo brincar que pessoas que acreditam piamente na resistência é como a metáfora do louco que achava que era morto. É isso mesmo. Tinha um louco que ele vivia dizendo, eu tô morto, eu tô morto, eu tô morto. E aí o médico queria provar que ele não estava morto, que ele era louco só. Aí um dia ele chamou, vem cá, vem aqui um pouquinho, ô louco. Disse assim, louco, morto sangra? Aí o louco, claro que não, né? Ô, doutor, tá doido? Se tá morto, não sangra. Aí o médico disse, tá certo. Então me empresta aqui seu dedo. Aí pegou o dedo do morto, furou o dedo do morto, aliás, do louco. Aí o louco ficou olhando pro dedo, jorrando aquele sangue vermelho, aquele sangue vivo. E ele olhava pro dedo, olhava pro doutor, olhava pro dedo, olhava pro doutor, olhava pro dedo. E aí, de repente, ele olhou assim e ele disse, doutor, morto sangra. A chave para desconstruir a resistência é ser flexível. É importante colocar os argumentos no chão, as suas ideias no chão e falar, por exemplo, me fala alguma coisa nova que eu estou realmente a fim de mudar de vida. E eu já entendi que para mudar de vida é importante abraçar outras ideias. Ou você pode continuar na sua zona de omissão. É isso mesmo que você ouviu, zona de omissão. Normalmente as pessoas não mudam porque a mudança, ela desestabiliza a gente. E a gente tá acomodadinho na nossa zona de conforto. O problema é que a zona de conforto, geralmente, ela não é zona de conforto, ela é zona de omissão disfarçada. O que eu quero dizer é que a felicidade, ela tá nas entrelinhas do poema que nós não entendemos a princípio, mas que mesmo assim
traz aquela calma no nosso coração, né? Não é assim que acontece? É quando nós fazemos nossas escolhas e deixamos a alma aberta para o novo. O velho também entra, só que revigorado, reestruturado, repaginado. Entra amor, gentileza, alegria, entra também as saudades. E assim nós seguimos compartilhando a luz que encontramos pelo nosso caminho. Quem tem coragem de mudar é capaz de fazer qualquer coisa. Você enfrenta o branco do papel e desafia as palavras, mistura cores novas até você achar o tom mais certo para sua pintura. Descobre que a inspiração acontece por acaso e é uma coisa boa. Quando a gente não tem medo de mudança, né, a gente vai muito mais longe. Aliás, o nosso pavor é que as coisas nunca mudem, né? Isso não significa que devemos ser eternos insatisfeitos, que a gente reclame de tudo. Não é isso. Só precisamos saber que se as coisas não estão boas lá fora, nem sempre não é por elas não serem boas, mas porque aqui dentro ainda pode estar uma confusão muito grande. Por isso, mais uma vez eu ressalto aqui a importância do autoconhecimento e como que a PNL produz com tanta maestria dentro de nós esse autoconhecimento. Não adianta procurar felicidade se o nosso olhar ainda não se transformou de dentro para fora. Deve ser esse o sentido da vida. Viver o dia a dia com prazer e não ficar pensando naquilo que não aconteceu, nos desejos que não se realizaram. Isso só vai trazer angústia. Então assim a gente aprende a esperar as coisas, para que elas cheguem na hora certa. E não é esperar parado, pelo contrário, né? Nós estamos aprendendo a arte de viver, porque viver é confiar em nós mesmos em primeiro lugar e apostar em nossas próprias escolhas. E aqui, se prepara, vai a minha dica de ouro para essa noite, para que você comece a fazer realmente mudança, aquela mudança que você quer no seu mundo interior. A palavra de ordem é desapego. É desapego e coisas mal resolvidas. O que impede o novo de entrar e as mudanças de acontecerem é não conseguir desapegar e não conseguir resolver assuntos inacabados, tá? Eu vou explicar melhor o que significa desapego e o que significa assuntos mal resolvidos. Primeiro vamos falar de desapego, tá? O maior medo do ser humano é desapegar, mas isso é fundamental para que o novo entre, né? Vamos ver assim vamos pensar aqui em alguns exemplos de desapego. Tem gente, por exemplo, que às vezes está numa relação extremamente disfuncional, mas tem medo de desapegar. Ai, Márcia, você está dizendo que às vezes que é para separar se está disfuncional? Não necessariamente separar. Se você vê que a sua relação está disfuncional, que você não está feliz, a outra pessoa não está feliz, não necessariamente desapego significa se separar, nesse contexto específico, mas significa desapegar de determinados comportamentos que estão sendo destrutivos. Então é sentar com essa pessoa e verificar, olha, o que te faz feliz? Olha, isso aqui tá me deixando infeliz. Então é desapegar, é jogar fora aquilo que não está sendo mais útil. Então isso é desapegar dentro de um relacionamento. Não necessariamente eu não tô falando aqui para ninguém separar, muito pelo contrário. Se vale a pena, se tem uma família, então vale a pena lutar por ela. Mas é importante desapegar de coisas que não estão sendo mais úteis e que estão deixando
de repente você é outra pessoa infeliz. Eu tô falando do contexto especificamente aí de relacionamento a dois, né? Mas às vezes tem também aquele trabalho que todo dia você acorda e você fala, meu Deus, mais um dia que eu tenho que ir para aquele trabalho. E fica contando as horas para chegar sexta-feira e dizer, ai, sextou. Que vida é essa que você na segunda-feira já está pensando na sexta-feira? Então, existe alguma coisa aí a ser desapegado. Gente, a coisa que o ser humano mais tem dificuldade na face da Terra é de fazer o desapego. Quer ver um exemplo bem bobo aqui também, mas que é do nosso dia a dia? Eu quero trazer situações bem cotidianas. A pessoa engordou, engordou lá uns 15, 20 quilos a mais. E aí ela tem aquela calça jeans que ela ama de uma forma absurda, de ai meu Deus, eu ainda vou entrar nessa calça de novo. Já faz 10 anos que ela tá no seu guarda-roupa e você não desapega. Né? Desde coisas, eu tô mostrando desde coisas mais simples a coisas mais elaboradas que eu vou falar aqui. Mas imagina aí, você, poxa, já passou 10 anos, a calça tá lá, faz 10 anos que você não usa ela e você não consegue desapegar achando que ainda vai entrar nessa calça. É o cúmulo do apego, né? E às vezes você olha assim, não só uma calça, às vezes tem outras roupas. Tem gente que acumula, né? Existem aqueles acumuladores, pessoas que acumulam coisas. Tem aquele quartinho da bagunça, né? Sempre tem aquele quartinho da bagunça. Gente, é espaço que está sendo utilizado com coisas que você não vai usar. Você não vai mais usar. Então tem aquelas coisas lá paradas e aquilo impede que você crie novas mudanças, que inclusive atrapalha até a sua prosperidade. Porque quando você tem dificuldade em desapegar, você não está conseguindo abrir espaço, até espaço físico, para que a mudança entre, para que você consiga fazer mudanças significativas na sua vida. E às vezes não é começar pela coisa mais absurda do mundo, não. É começar por pequenas coisas no seu dia a dia. Então isso já é uma dica aí preciosa que eu tô te dando. Sabe aquelas coisas que estão aí entulhadas, bagunçadas? Como é que você quer que a sua vida mude se você tá todo desorganizado, se você tá todo bagunçado aí com desapego? Se a gente olha para a natureza, ela tem lindos exemplos para nos mostrar sobre desapego, por exemplo. E se a gente pegar, por exemplo, uma árvore, ali na primavera, ela tá linda, maravilhosa, com as suas folhas todas verdinhas, né? Aí quando chega o outono, começa a ficar toda amarela, né? Toda amarela e fica meio craquelenta, né? As folhinhas. E quando vem o inverno, que dá aqueles ventos de inverno, simplesmente as folhinhas caem, que elas estão secas, e elas caem da árvore, e a árvore fica completamente nua, né? Você olha para uma árvore e você fala assim, meu Deus, morreu, acabou. Claro que não, porque quando chega a primavera, as folhinhas começam todas a brotar de novo e ficar verde, mais lindo do que nunca. Mas a árvore, ela não fica segurando as folhinhas, ela não fica ali, ai não cai folhinha, não cai folhinha. O ser humano faz isso. O ser humano é o único ser vivente que atrasa a sua evolução. Porque ele fica ali, tá ruim, mas tá bom, tá ruim, mas tá bom. Apegado a situações, a questões que não estão deixando ele feliz, mas por medo de mudar, fica agarrado àquilo, né, sem querer deixar as folhinhas caírem, para que o novo venha de novo. Porque vem, quando a gente olha para esse exemplo da árvore, a gente vê que ela fica ali, passa o inverno todo sem nenhuma folhinha. Mas quando chega novamente a primavera, ela vira uma linda e nova árvore frondosa, né?
E esse não é o único exemplo da natureza. Nós temos o exemplo de desapego, que para mim é um dos exemplos mais lindos da natureza, é o exemplo da águia. A águia, ela, quando ela faz 50 anos, é importante que ela tome uma decisão, se ela vai continuar vivendo ou se ela vai morrer, né? Então, para que ela tenha uma vida nova, o que ela faz? Ela vai para o cume mais alto que ela encontrar, né? Normalmente outras águias ajudam essa águia no processo dela, né? Porque afinal de contas é sistêmico, ninguém vive só nesse mundo, nem a gente, né? Tem gente que às vezes tem orgulho e não quer ajuda de outras pessoas para mudar, mas isso é besteira, isso aí é pauta para um outro momento. Mas a águia vai para o cume mais alto e chegando lá, ela começa a arrancar as penas dela com o bico. Ela começa a arrancar todas as penas, ela fica completamente nua. Porque aquelas penas já estão pesadas, ela já não consegue voar com a mesma desenvoltura. Então ela arranca todas as penas, depois ela arranca todas as unhas dela, todas as unhas. Depois ela começa a bater, quando ela já não tem nem mais unha nem pelo, ela começa a bater o bico numa pedra para o bico cair. E ela fica numa espécie de hibernação ali. E quando ela tá daquele jeito, outras águias ajudam a alimentá-la e tal, e ela fica ali meditando, né, e fica esperando o novo brotar. E aí começam a nascer penas novas e tal, e aí quando ela tá totalmente maravilhosa, exuberante, ela dá aquele seu voo de 50 anos, mas só que mais jovem do que nunca, porque ela fez a escolha de mudar. Então a natureza está cheia de exemplos lindos de mudança, de não ter medo de mudar. A cobra, quando ela já não consegue mais se alimentar direito, quando ela não consegue mais andar direito, ela para trocar a pele dela e para ficar viçosa e bonita mais uma vez. Mais uma vez, é só o ser humano que tem essa mania de segurar a sua evolução, apegado em certas coisas. Então, às vezes tem uma situação tão ruim, é igual uma vez eu lembro que eu encontrei uma amiga minha, uma amiga de mais de 30 anos, e ela tem uma empregada que faz mais de 20 anos que trabalha na casa dela. E sempre que eu encontro essa minha amiga, ela reclama dessa empregada. É impressionante. Eu pego e pergunto, e como é que tá a fulana de tal? Aí ela diz assim pra mim, ai Márcia, tá daquele jeito, só faz o que quer, parece dona da casa, só faz o que quer, não me respeita, não nada. Mas também, né, mulher, arrumar uma pessoa de confiança hoje é muito difícil, então eu prefiro ficar com ela, tá ruim, mas tá bom, né? Então as pessoas às vezes se apegam a coisas assim que no dia a dia tá sendo desgastante. E mesmo assim as pessoas preferem, por medo dessa mudança, por medo do que vai acontecer, como se precisasse sempre de uma segurança. Mas o que é segurança, minha gente? Agora mesmo, por exemplo, nesse momento absurdo que a gente ainda está vivendo de pandemia, porque não acabou, a Covid não acabou, né? A vacina veio, claro, ela previne a letalidade, mas não previne o vírus totalmente. Então, assim, é uma segurança a mais, mas isso não é fundamental, né? Então, o que acontece? Nesse momento de pandemia, a gente percebeu que o que a gente julgava que era segurança caiu por terra, porque ninguém está no controle absoluto de tudo na vida. Então a pandemia eu acho que veio nos ensinar muito isso. E na pandemia também eu pude ver muitas pessoas mudando. Algumas para pior, infelizmente, reclamando a vida, ao céu, ao azar. E muitas que deram um upgrade na vida, que mudaram para melhor. Muitas pessoas que não tiveram medo de mudar. Meteram as caras mesmo, mudaram às vezes completamente a sua vida profissional
né? Deixaram de fazer aquilo que fazia para fazer algo muito melhor, que inclusive estão muito mais felizes, né? Porque a gente veio aqui para ser feliz, a grande questão é essa. A gente veio aqui para ser feliz. Então eu percebo muito essas questões de desapego ainda como sendo uma coisa muito desafiante para a maioria das pessoas. E esse é um ponto chave para fazer uma mudança significativa na sua vida. Esse é um ponto chave. Então, depois eu vou falar a respeito do exercício que eu vou propor para vocês, para começar a trabalhar essa questão do desapego no seu dia a dia. Não é começar por uma coisa, mas começar com pequenas coisas do dia a dia. Você começa com o seu armário, começa a tirar tudo aquilo que você não usa há mais de 2 anos, né? Então você coloca como referência 2 anos. Isso aqui eu não uso há 2 anos, então isso daqui eu vou colocar aqui para um desapego, né? E eu não tô falando especificamente de doar apenas, não. Você pode doar também, mas existe hoje escambo de tudo que é jeito, escambo na internet, coisas de sites de troca ou venda. Você vê que o americano ele tem muito essa consciência financeira, né, da prosperidade. Quando tem coisas às vezes que não usa, ele vai lá, abre a garagem e faz aquele dia lá de venda de garagem, né? Então isso é incrível. E a gente não tem muito essa mentalidade aqui, né? Quer dizer, a gente, vírgula, eu já tenho essa mentalidade há algum tempo já. Mas proponho para você pensar aí, né, sobre essa questão do desapego. Isso é um ponto. Vamos ao segundo ponto, que é coisas mal resolvidas. Eu disse que eram 2 coisas que impediam a mudança de acontecer na sua vida. Uma delas é o desapego. Você já está pensando aí a respeito disso. Agora vamos para outra, que é coisas mal resolvidas. Márcia, o que são coisas mal resolvidas? Eu quero falar de uma forma bem simples para o seu dia a dia. Sabe, às vezes, aquela torneira que já faz um tempo que tá pingando, aí toda vez você vai lá naquela torneira lá do quintal, lá do tanque, aí você vai e diz, meu Deus, esse negócio aqui tá pingando. Vai e aperta a torneira, mas ela continua pingando. Você fala, meu Deus, essa semana eu vou resolver isso. E não resolve. Aí na outra semana você se irrita de novo e aquilo vai drenando a sua energia. Nós temos um campo morfogenético, é como se fosse um escudo que nos protege, né? E aí o que acontece? É o seu campo vital, o seu campo que mantém a sua vida, né? O nome já diz vital, que mantém a sua vida em equilíbrio. Quando acontece uma coisa dessa mal resolvida, que você está sempre se desgastando com aquilo, é como se fizessem furos no seu campo morfogenético e a sua energia fosse drenada, tá? O que mais é coisas mal resolvidas, Márcia? Por exemplo, quando você tem dívida com outras pessoas e você não paga e nem dá uma satisfação e nem nada. Mas isso não sai da sua cabeça, você fica pensando a respeito disso. Mas o que fazer se eu não tenho dinheiro para pagar? Converse, encontre uma forma, sei lá, olha, eu posso prestar um serviço para você, para a pessoa que você deve, eu posso trocar isso com você em serviço ou qualquer outra coisa, dá uma satisfação, faz um parcelamento que fique adequado, mas não deixar de dar uma satisfação. Outra coisa, dívidas também de outras pessoas com você. Isso também drena energia. Então dá um jeito de negociar com aquela pessoa ou simplesmente perdoe a dívida. Se não existe uma maneira daquela pessoa te pagar, perdoa a dívida. Tira isso do seu campo, porque isso também vai drenar a sua energia, porque você vai ficar com a energia de raiva, de rancor, né? E isso também vai atrapalhar nas suas mudanças, no seu novo entrar, né? Que outras coisas a gente pode considerar como coisas mal resolvidas? Mágoas. Quando você tem mágoa de alguém e você não fala. Por exemplo,
Márcia, eu tenho mágoa de uma pessoa, não consegui perdoar ela e ela já não tá mais aqui na Terra. O que que eu faço? Vai ter jeito? Eu vou ficar com o meu campo morfogenético com furos e drenando minha energia? Porque não tem como falar com ela porque ela já se foi. E eu ainda tenho mágoa dessa pessoa? Tem como sim. Mesmo ela não estando mais aqui na Terra, você pode sim, de repente, escrever uma carta, mas isso tem que ser verdadeiro, né? Com os pontos de que você está perdoando essa pessoa, né? Você escreve uma carta, depois você queima essa carta simbolicamente, como se fosse um ritual de você dizendo para essa pessoa. Então existe, internamente você vai sentir o peso desse rancor saindo. Então isso é uma forma, tem como fazer, tá? Então, que mais são coisas mal resolvidas? Coisas que você começa e não termina. Isso drena energia. Por exemplo, você comprou 10 livros, aí você folheou um, leu um pedaço, guardou. Você pegou outro livro, folheou e guardou também. Não leu nenhum inteiro. Isso é coisa mal resolvida. Eu sei que deve ter gente assim, ai meu Deus do céu, eu tô perdido, que eu tenho um monte de livros assim, ai meu Deus, eu vou ter que ler todos eles, Márcia. É importante que você comece a pegar devagarinho e vai lendo, porque são coisas mal resolvidas. Como eu disse, eu tô falando desde coisas mais simples a coisas mais elaboradas. Então, coisas por dizer, coisas que você deixou de falar, mas ainda fica aí de alguma forma tomando espaço dentro de você. Como que você vai deixar um novo entrar dentro de você se você tem um monte de coisinhas mal resolvidas na sua vida? Então, pendências com outras pessoas. Porque tudo isso, gente, de uma forma inconsciente, tanto o desapego, né? Você é apegada a um monte de coisa, aquilo ocupa um espaço dentro de você, como coisas mal resolvidas, isso ocupa um espaço dentro de você. Como que você vai ter clareza de pensamento se você não começar esse processo, né? Então, isso que eu tô falando aqui hoje para vocês tem um peso enorme, mas no bom sentido, de você colocar em prática isso na sua vida, né? Isso é incrível quando a gente começa a deixar fluir a nossa vida, né? Porque, mais uma vez, a gente parar de boicotar, né? De nos sabotar, parar de sabotar a nossa vida, né? Como um todo, mais rápido eu vou chegar perto do objetivo que eu quero. Inclusive, a próxima aula eu vou falar especificamente sobre os nossos sabotadores internos. Vou focar nisso. Então, né, a coisa da autossabotagem. Eu vou falar o que é que impede você de ter sucesso. Então, isso que eu falei agora também são impeditivos. Mas eu vou falar de outros tipos de impeditivo, porque aqui você já pode começar. Aí, de repente, agora você pode falar assim, Márcia, eu tô lascada, fiquei desesperado com essa aula, porque eu percebi que tem muita coisa. Calma. Uma coisa de cada vez. Você não vai conseguir resolver tudo num dia, mas o importante é dar o primeiro passo. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Não adianta querer sair correndo, não, que não vai resolver. Então é uma coisa de cada vez. Inclusive, vocês vão receber um e-book onde vocês vão fazer o exercício de desapego e coisas mal resolvidas. Então você vai começar a listar. Você imprime o e-book e faz a liçãozinha de casa que vai valer a pena, porque você já fez o exercício lá de fazer os seus questionamentos na primeira aula, e juntando com essa aula, vocês não têm noção ainda do resultado incrível que você vai ter com a jornada para o sucesso. Essas 4 aulas que eu preparei foi com muito carinho, muito bem pensada, uma coisa linkada na outra para levar. Por isso que o nome é Jornada para o Sucesso, porque cada aula é um passo que você dá em direção àquilo que você quer para sua vida.
Então você vai receber um e-book para fazer o exercício. Aí vai ter lá, exercício 1, faça uma lista de tudo que é importante na sua vida neste momento, você desapegar. E nesse exercício você vai colocar o quê? Você vai colocar desde coisas, que é importante você desapegar, coisas materiais mesmo, sentimentos, atitudes, hábitos. Então tudo isso vai estar escrito lá no seu exercício. E faça essa lista, faça esse exercício, que você vai ver que já começa a se sentir bem. Não é tão gostoso? Já teve a sensação de você pegar o seu guarda-roupa, tirar um monte de coisa que você não usa, doar, vender, fazer qualquer coisa e ver ele organizado e só com aquilo que é essencial, né? Que muita gente chama de minimalista, né? De repente você resolve ter uma vida mais minimalista e aí só tá lá o que você realmente usa. Não é gostoso? Não dá uma sensação de leveza? Com certeza você já deve ter feito isso e perceber que como é que pode uma coisa que eu faço, uma limpeza de um guarda-roupa, o quanto isso traz uma leveza interna, mas é verdade. É como se as coisas já estivessem se organizando. Então, um passo de cada vez. Você vai fazer uma lista de tudo que você quer desapegar e vai fazendo isso. Quando você dá o start, a coisa já começa a fluir. Não é só depois que você concluir essa lista é que a coisa vai começar a andar. Não. A partir do momento que você toma consciência e começa a dar passos em direção a isso, já começa a mudar. A mudança já começa, certo? Então é uma coisa de cada vez. E também vai ter o exercício 2, né? A segunda lista é lista de coisas mal resolvidas. E você vai listar tudo aquilo que está mal resolvido. Eu vou consertar vou colocar a lâmpada naquele cômodo que está sem lâmpada e eu sempre acho ruim, porque não tem a lâmpada. Aí eu vou consertar a torneira, eu vou consertar a fechadura da porta, aí eu vou acabar de ler aquele livro que eu quero, aí eu vou falar com meu irmão que eu tô chateado com ele, faz dias que eu não falo, sei lá, rompi com ele, aí eu vou pedir perdão para não sei quem. E aí você vai fazendo uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez, certo? Então isso é muito, 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 muito importante. É tão interessante essa coisa do desapego. Eu passei por uma situação na minha vida que na época eu fiquei com muita raiva, não vou mentir, né? Ficar preta. Eu tenho 1,53 m. Então, pessoas pequenas, parece que a raiva, ela sobe muito rápido, né? Porque a pessoa é pequena, então, vupo, é muito rápido. E aí eu me lembro que eu tava muito insatisfeita com o meu trabalho. Eu adorava o que eu fazia, que é o que eu faço até hoje, né? Tipo, trabalho com desenvolvimento humano, mas eu prestava serviço para uma empresa e eu achava que tinha alguma peça faltando e eu não sabia bem o que era. E aí eu resolvi desapegar do trabalho totalmente e fui e queria entrar num ramo novo, né? Já fazia assim, eu já tinha uns 10 anos de carreira e eu resolvi que eu ia mudar, que eu ia fazer outra coisa da vida. Do nada assim, vou fazer outra coisa. Aí beleza. Aí eu participei de um processo seletivo que um ex-aluno meu tinha me indicado para uma multinacional, uma empresa muito legal e eu fui fazer participar do processo seletivo. Eu passei na primeira fase, na segunda fase e na terceira fase, que já era a entrevista para contratação, eu me lembro como se fosse hoje. A psicóloga, né, olhou para minha cara, viu meu currículo, conversou bastante comigo e ela falou: poxa, foi incrível, né, o seu processo seletivo, você foi um dos destaques na primeira fase, na segunda fase, agora estamos na última fase, que já é a fase realmente a entrevista para contratação. Mas, Márcia, eu quero te falar uma coisa. Ela olhou bem para mim, ela era muito bonita, tinha um olhão claro, assim, um olho azul. Ela olhou para mim e disse assim: eu não vou te contratar. E eu fiquei assim, como assim? Mas você disse que eu fui super bem na primeira etapa, na segunda etapa. Ela falou: justamente por isso. Eu não vou te contratar porque você é boa demais. Seu currículo é impecável e eu não vou fazer isso com você.
Eu disse assim, não, mas eu quero esse trabalho, eu tô preparada para ele, eu quero muito isso. Aí ela olhou para mim mais uma vez e disse assim, olha, Márcia, se eu te contratar, eu vou estar impedindo você de crescer na vida. Eu disse, por quê? Ela disse, Márcia, a sensação que eu tenho, eu não seria uma boa profissional se eu te contratasse. Por quê? É como se eu fosse pegar uma Ferrari e fosse querer transformar essa Ferrari em Fusca. Gente, eu saí dessa entrevista com ódio dessa mulher. Assim, achando que era conversa afiada, que ela não quis mesmo me dar o trabalho. Só que depois eu entendi, né? Eu fiquei mais assim um mês pensando da vida, o que eu ia fazer da vida. E eu entendi o que estava me deixando infeliz no meu trabalho, que na verdade não era o meu trabalho em si. Parte dessa infelicidade tinha a ver com a empresa, mas também tinha a ver com a forma com que eu estava fazendo. E aí eu resolvi, nesses 30 dias, fazer uma reciclagem, né? Fui estudar fora, e aí eu voltei muito mais empoderada. E aí foi que eu entendi por que essa psicóloga falou para mim assim, falou, não, eu não posso pegar uma Ferrari e transformar em Fusca. Né? Achei a comparação sensacional, uma Ferrari, achei muito legal. Na época não, fiquei com ódio, mas depois eu entendi e eu sou muito grata por ela não ter me dado aquele trabalho, porque talvez, se ela tivesse me dado aquele trabalho, talvez eu estaria até hoje nessa empresa, eu não seria Márcia Muniz, eu não teria viajado para tantos lugares, eu não teria ministrado curso em tantos lugares, eu não teria ajudado várias pessoas a despertar. Então seria muito diferente, eu não teria a vida que eu tenho, que eu tive e que eu tenho. Né? Então eu sou grata pelo não que ela me deu. E às vezes até isso é importante que a gente entenda, né? Os nãos que a gente recebe na vida, e isso produziu uma verdadeira mudança na minha vida, porque daí eu não tive mais medo e eu tive plena confiança em mim mesma, nas minhas escolhas, e a partir daí eu nunca mais quis, enfim, trabalhar para ninguém, a não ser para mim mesma, né? A não ser ter a minha empresa, que já faz, a minha empresa mesmo já tem 14 anos. Eu trabalhei em outros institutos na área de programação neurolinguística, mas a minha empresa já tem 14 anos. Então eu fico muito feliz com a escolha que depois eu fiz, graças ao não dela. Então, gente, quando você receber às vezes um não, ressignifica, dá um novo significado para isso. Olha para as outras oportunidades, que às vezes é uma oportunidade que está sendo dada a você, certo? Então, na próxima aula, vamos entender quem são os nossos sabotadores internos. Eu espero que você tenha curtido essa aula, quanto eu curti de estar aqui com você compartilhando essa super tecnologia que é a programação neurolinguística, que eu sou completamente apaixonada. Eu acho que dá para ver, porque quando eu falo, realmente meu olho brilha, porque é aquilo que mudou a minha vida. Eu espero que comece a fazer essa mudança também em você, né? São dicas aí preciosas que, se você realmente colocar em prática, a coisa vai acontecer. Eu te espero na próxima aula, viu? Um grande beijo.